O consultório médico privado parecia mais frio do que o habitual. Embora a temperatura fosse cuidadosamente regulada, luzes brancas se refletiam nos pisos polidos e nas paredes de vidro, criando uma calma estéril destinada a tranquilizar os pacientes. O fraco cheiro de desinfetante persistia no ar, pungente e limpo. Tudo na sala sugeria ordem, controle e segurança. No entanto, uma inquietação silenciosa pressionava contra o silêncio. Isabela Castro estava sentada na cadeira de exames, seu vestido de gestante azul celeste caindo frouxamente sobre a barriga proeminente. O tecido era macio e sem vincos, intocado pelo uso, como se destinado a protegê-la tanto quanto a confortá-la. Uma mão repousava distraidamente sobre seu estômago, um reflexo nascido de meses de instinto. Sua respiração era superficial, os olhos fixos na parede distante, enquanto esperava que o exame de rotina continuasse. Por um momento, o consultório permaneceu em silêncio. Nenhuma voz alta, nenhum passo apressado, apenas o zumbido baixo do equipamento médico atrás das paredes. O silêncio parecia frágil, como se pudesse se quebrar à menor interrupção. Isabela se mexeu levemente, tentando aliviar a tensão nos ombros, sem saber que a calma já estava prestes a ser estilhaçada. A porta se abriu sem aviso. Patrícia Vidal entrou com uma confiança deliberada. Seu vestido cor de vinho apertava-se abruptamente à sua figura, um contraste nítido contra os tons pálidos do consultório. Os saltos altos estalaram uma vez contra o chão, antes de parar. Seus olhos percorreram a sala e pousaram em Isabela com desprezo aberto, os lábios curvando-se em um sorriso fraco e desdenhoso. Ela falou antes que qualquer outra pessoa pudesse reagir. Sua voz era suave, mas tingida de zombaria, cada palavra lançada como uma agulha. Ela fez um comentário sobre a gravidez, sobre o quão inconveniente era, sobre o quão absurdo parecia Isabela estar sentada ali como se ainda importasse. O insulto foi claro, intencional e destinado a ferir. Isabela mal teve tempo de processar as palavras. Sua boca abriu-se ligeiramente, como se para responder ou se levantar, mas nenhum som saiu. O momento passou rápido demais para o pensamento. Patrícia levantou a mão. O tapa atingiu o rosto de Isabela com força, o som seco e inconfundível ecoando pela sala fechada. O ruído cortou o silêncio estéril como vidro quebrando. Por uma fração de segundo, tudo congelou. O corpo de Isabela cambaleou. Instintivamente, ela procurou a borda da mesa de exames, seus dedos se agarrando firmemente para se manter de pé. A dor se espalhou por sua bochecha, mas sua atenção se voltou imediatamente para dentro. O estômago apertou enquanto ela abraçava o filho, ainda não nascido com toda a sua força. Sua respiração tornou-se rápida e irregular. O medo surgiu sob o choque, cru e avassalador. No entanto, ela não gritou. Seus olhos se encheram de lágrimas que ela se recusou a derramar. A enfermeira, Lília, estava a poucos passos de distância, as mãos congeladas no meio do movimento. Seu rosto desmoronou enquanto ela olhava para a cena em descrença. Ela queria se mover, dizer algo, mas seu corpo se recusou a obedecer. A autoridade do momento a forçou ao silêncio. Patrícia endireitou a postura, baixando a mão como se nada de extraordinário tivesse acontecido. Não houve desculpa, hesitação ou sequer um vislumbre de arrependimento. Ela encarou Isabela com fria satisfação, como se o ato tivesse sido justificado, até necessário. Acima delas, uma pequena luz vermelha piscava constantemente. A câmera de segurança montada no teto continuou a gravar. Sua lente impassível. Cada movimento, cada expressão, cada segundo estava sendo capturado sem julgamento ou interrupção. Fora do consultório,
Além da parede de vidro, um corredor estendia-se silenciosamente. Embutido na parede, havia um espelho de mão única, projetado para observação sem intrusão. Atrás dele estava uma mulher na casa dos 50 e poucos anos, sua presença despercebida pelos que estavam lá dentro. Ela não se moveu quando o tapa ocorreu. Seu corpo se enrijeceu, mas seus pés permaneceram imóveis. Seus olhos fixaram-se no rosto de Isabela, capturando cada detalhe, cada linha, cada traço familiar. O reconhecimento a atingiu como um soco no peito. Sua mão se fechou em um punho ao seu lado, as unhas cravando em sua pele. Ela sentiu uma constrição em sua garganta. Memórias surgiram sem serem chamadas. 15 anos desapareceram em um instante, enquanto sua mente retornava a uma noite cheia de perda e perguntas não respondidas. Um nome se formou silenciosamente em seus lábios, um que ela não pronunciava em voz alta há anos. Ela sussurrou agora, mal um sopro, inaudível para qualquer outra pessoa. Sofia. Dentro da sala, Patrícia se virou como se o assunto estivesse encerrado. Ela ajustou a alça do vestido e lançou um olhar desdenhoso por cima do ombro. Em sua mente, a confrontação havia terminado. Ela acreditava ter afirmado seu lugar e reforçado seu domínio. Isabela permaneceu de pé, as costas pressionadas contra a mesa, as mãos ainda protegendo seu estômago. O ardor em seu rosto latejava, mas uma dor mais profunda se instalou em seu peito. Confusão, humilhação e medo se entrelaçaram, deixando-a incapaz de falar. Atrás do vidro, a mulher continuou a observar. Sua expressão endureceu à medida que a emoção dava lugar à resolução. Ela não deu um passo à frente. Ela não deu o alarme. Ainda não. Ela permaneceu exatamente onde estava, invisível e em silêncio, enquanto uma decisão tomava forma dentro dela. Era uma decisão que não seria revertida. A mulher permaneceu onde estava, parada atrás do vidro de mão única, seu reflexo fraco contra as luzes do corredor. Ela não recuou e não desviou o olhar. Seus olhos permaneceram fixos em Isabela, como se qualquer movimento pudesse fazer a imagem à sua frente desaparecer. O tempo pareceu desacelerar, esticando os segundos em algo mais pesado e deliberado. Seu olhar percorreu cada detalhe do rosto de Isabela. A curva de sua bochecha, a forma familiar de seus olhos, a tensão contida em sua mandíbula. Havia algo naquele rosto que se recusava a ser descartado como coincidência. Seu coração começou a bater forte, não com medo, mas com um reconhecimento que abria caminho através de anos de silêncio. Então ela viu uma pequena marca no pulso de Isabela, mal visível sob a manga suave do vestido azul celeste. Uma forma tênue e pálida que antes havia sido o foco de incontáveis olhares preocupados e garantias sussurradas. A respiração da mulher parou bruscamente em seu peito. Seu corpo enrijeceu enquanto a visão a arrastava de volta no tempo. As lembranças inundaram impiedosamente. Ela lembrou da chuva batendo nas janelas e do cheiro de tecido molhado. Ela lembrou do peso de um recém-nascido pressionado contra seu peito, quente e frágil, e do terror que se seguiu quando o mundo mergulhou no caos. Vozes gritando, portas batendo, uma menina tirada de seus braços em uma única noite que nunca parou de se repetir em sua mente. 15 anos desapareceram em um instante. Seus dedos tremeram ao seu lado. Por um momento, ela temeu perder o controle, que a emoção a forçasse a agir muito rapidamente. Ela fechou os olhos brevemente e respirou fundo, forçando-se a se manter firme. Ela não podia se dar ao luxo de cometer um erro agora. Quando ela abriu os olhos novamente, Isabela ainda estava lá, sentada de forma instável dentro da sala de exame.
A mulher observou cada movimento seu com uma intensidade dolorosa. Ela notou a maneira como Isabela se portava, protetora e cautelosa. O mesmo instinto que ela própria possuíra. Uma enfermeira passou por perto, segurando uma pasta médica fina. Os olhos da mulher pousaram nela sem pensar. Ela estendeu a mão e a aceitou. Seus movimentos suaves e praticados. A pasta parecia mais pesada do que deveria. Ela olhou para baixo. O nome estava claramente impresso na página superior. Isabela Castro. Seu pulso disparou. Ela escaneou a linha abaixo, lendo a data de nascimento. Coincidia perfeitamente. Não restava mais nenhuma dúvida, nenhum espaço para negação. Cada peça se encaixava com uma clareza devastadora. Ela inalou profundamente, estabilizando-se. A emoção ameaçava dominá-la, mas ela a reprimiu, enterrando-a sob anos de disciplina e contenção. Este não era o momento para lágrimas ou perguntas. Este era o momento para o controle. Ela não entrou na sala. Ainda não. Ela se virou ligeiramente e levantou a mão em um gesto sutil. Um membro da segurança próximo notou imediatamente e parou, aguardando instruções. Sem uma palavra, ela sinalizou para o corredor e depois para as portas de acesso. A área deveria ser trancada. Silenciosamente e eficientemente, o pessoal obedeceu. As portas ao longo do corredor foram fechadas. O movimento desacelerou e depois parou. Ninguém estava autorizado a deixar a área imediata da clínica. A mudança foi sutil, mas deliberada. Ela direcionou sua atenção para os monitores de teto que revestiam o corredor. As pequenas telas mostravam diferentes ângulos da clínica, incluindo a sala de exame onde o tapa havia ocorrido. Ela apontou para eles. Todos os dados da câmera deveriam ser preservados. Cada segundo. Ninguém questionou sua autoridade. As ordens foram executadas sem hesitação. As luzes vermelhas de gravação permaneceram fixas, ininterruptas, enquanto o sistema continuava a capturar tudo. Dentro da sala, Isabela foi suavemente conduzida a uma cadeira próxima. A enfermeira falava com ela calmamente, mas a mulher atrás do vidro não conseguia ouvir as palavras. Ela podia ver os ombros de Isabela tremendo, as lágrimas deslizando silenciosamente por suas bochechas. Não houve som de protesto, nem raiva, apenas uma dor silenciosa. O peito da mulher apertou dolorosamente. Ela pressionou a palma da mão contra o vidro, impedindo-se de avançar. Cada instinto a impelia a correr para dentro, a alcançar sua filha, abraçá-la e prometer-lhe que ela não estava mais sozinha. Mas o instinto tinha que esperar. A proteção vinha antes do conforto. Ela sussurrou as palavras sem som, seus lábios mal se movendo. Eu te encontrei. A porta permaneceu fechada. Ela sabia porque não podia abri-la ainda. Muito estava em jogo. Um movimento errado poderia dar aos que estavam dentro uma chance de escapar da responsabilidade. Ela esperou 15 anos para que a verdade viesse à tona. Ela não permitiria que fosse destruída por um impulso. Ela se afastou do vidro, sua expressão recomposta mais uma vez. Quem a observasse agora veria apenas uma profissional controlada, calma e deliberada. Ninguém adivinharia a tempestade firmemente contida sob aquela superfície. Ela caminhou pelo corredor com passos medidos, já planejando as próximas ações. Os membros do pessoal se endireitaram à sua passagem, sentindo uma mudança na atmosfera que ainda não conseguiam explicar. Telefones foram baixados, conversas cessaram. Atrás dela, Isabela estava sentada em silêncio, acreditando-se abandonada, acreditando que ninguém tinha vindo em sua defesa. A mulher parou no final do corredor e permitiu-se um último olhar através do vidro.
Os olhos de Isabela estavam baixos, suas mãos cruzadas protetoramente sobre o estômago. A imagem se gravou em sua memória. Logo, mas ainda não. Ela deu as costas completamente e seguiu em frente, cada passo dado com propósito. A maquinaria da autoridade já estava em movimento, invisível, mas implacável. Decisões estavam sendo tomadas, sistemas estavam se alinhando e a evidência estava sendo garantida. Isabela não sabia, mas ela não estava mais sozinha. A porta permaneceu fechada, não como uma barreira, mas como uma promessa. Daniel Freitas chegou sem urgência. A porta da clínica se abriu novamente, e sua presença alterou a sala imediatamente. Ele vestia um terno azul marinho escuro que caía perfeitamente, impecável e controlado, como se nada no mundo pudesse alcançá-lo, a menos que ele permitisse. Seu rosto não mostrava preocupação, nem confusão, apenas uma calma distante que parecia mais fria do que as luzes brancas do teto. Patrícia se moveu no momento em que o viu. Ela se aproximou e envolveu o braço no dele, reivindicando-o abertamente. Sua postura também mudou, endireitando-se com renovada confiança. Qualquer incerteza que havia persistido na sala se dissolveu enquanto ela se apoiava nele, a cabeça ligeiramente inclinada, como se já tivesse vencido. Ela falou primeiro. Sua voz subiu o suficiente para ser ouvida claramente, acusatória e aguda. Ela disse a ele que Isabela estava exagerando, fingindo estar ferida, fazendo uma cena para ganhar simpatia. Ela descreveu o tapa como nada mais do que um mal-entendido, algo exagerado pela emoção e fraqueza. Daniel não olhou para Isabela. Seus olhos passaram por ela brevemente, depois se afastaram novamente. Ele não perguntou se ela estava ferida, ele não perguntou o que havia acontecido. O silêncio que se seguiu foi mais pesado do que as palavras. Quando ele finalmente olhou para o rosto dela, seu olhar parou apenas o tempo suficiente para registrar a leve vermelhidão em sua bochecha. Não houve reação, nenhum aperto na mandíbula, nenhum vislumbre de preocupação. Ele descartou com um pequeno sopro pelo nariz, como se fosse um inconveniente em vez de um ferimento. Ele falou calmamente, dizendo a todos que isso era um simples mal-entendido. Seu tom sugeria razão e autoridade, do tipo que encerrava argumentos em vez de convidá-los. Ele deu a entender que as emoções estavam à flor da pele e que nada sério havia ocorrido. Em seguida, ele direcionou sua atenção completamente para Isabela. Ele disse a ela que estava piorando a situação desnecessariamente. Ele disse que ela estava reagindo exageradamente, atraindo a atenção onde não era necessária. Suas palavras foram medidas, mas dolorosas, cada uma colocando a culpa firmemente sobre seus ombros. Atrás dele, Patrícia sorriu. Era um sorriso pequeno, mal perceptível, mas continha satisfação. Ela não o interrompeu. Ela não precisava. Isabela tentou falar. Sua voz tremeu enquanto ela começava a explicar. Ela descreveu o que havia acontecido, as palavras saindo irregularmente enquanto lutava para manter a compostura. Ela levantou a mão ligeiramente, gesticulando para o rosto. Em seguida, ela abaixou instintivamente de volta para o estômago. Sua respiração estava superficial, seu medo visível em cada movimento. Daniel a interrompeu antes que ela pudesse terminar. Ele levantou a mão ligeiramente, não com raiva, mas com desdém. Ele disse que não havia necessidade de mais discussão. Ele afirmou claramente que mais ninguém deveria se intrometer em assuntos privados. Sua voz transmitia autoridade, não deixando espaço para réplica. A enfermeira, Lília, estava por perto com a cabeça baixa. Ela tinha visto tudo. Suas mãos estavam cerradas, os nós dos dedos pálidos. Ela queria falar, dizer algo, mas o peso da presença de Daniel a oprimiu em silêncio.
Ela não disse nada. O ar na clínica engrossou. Ninguém se moveu. Ninguém falou. O ambiente estéril agora parecia opressor, como se as próprias paredes estivessem ouvindo. Daniel olhou ao redor da sala mais uma vez. Em seguida, ele deu uma simples instrução. Ele queria que o exame continuasse. Ele disse que não havia razão para atrasar a consulta por algo tão trivial. O rosto de Isabela perdeu a cor. Ela apertou o aperto sobre o ventre, os dedos pressionando o tecido do vestido. Uma onda de tontura a invadiu, e ela engoliu em seco, tentando se estabilizar. O medo se intensificou, misturando-se à descrença. Ela percebeu então que estava sozinha naquela sala, cercada por pessoas que não a ajudariam. Daniel se afastou dela. Suas costas estavam voltadas para ela completamente agora, uma confirmação física da escolha que ele havia feito. Ele se aproximou um pouco mais de Patrícia, fechando a distância entre eles. Ela permaneceu ao seu lado, o corpo inclinado para ele, segura em sua posição. Acima deles, a câmera continuou a gravar. A luz indicadora vermelha piscava constantemente, capturando cada momento. A chegada de Daniel, a acusação de Patrícia, a tentativa de Isabela de falar, a recusa dele em ouvir. Nada disso passou despercebido, embora ninguém na sala reconhecesse a testemunha silenciosa acima de suas cabeças. Atrás do vidro de mão única no corredor, a mulher observava. Ela não havia se movido de sua posição. Seus olhos seguiram Daniel desde o momento em que ele entrou, observando sua postura, seu tom, a maneira como ele se alinhou com Patrícia sem hesitar. Ela viu como ele ignorou Isabela. Ela viu como ele descartou a dor dela com uma facilidade praticada. Sua expressão não mudou, mas algo se endureceu por trás de seus olhos. Ela observou Isabela lutando para se manter de pé. Ela viu a maneira como Isabela protegia instintivamente seu filho. Ela notou o silêncio da enfermeira, o desequilíbrio de poder, a crueldade silenciosa no comportamento de Daniel. Nada escapou à sua atenção. Quando Daniel virou as costas para Isabela, a mandíbula da mulher se apertou. Suas mãos permaneceram imóveis ao lado do corpo, mas sua determinação se aprofundou. Este não era um momento de confusão ou reação emocional. Isso era um padrão, claramente revelado. A câmera capturou tudo. Daniel permaneceu firmemente com Patrícia, sua escolha inequívoca. Ele não olhou para trás, nem reconsiderou. Naquele momento, ele se definiu completamente. Dentro da sala, o silêncio se arrastou, pesado e sufocante. Isabela baixou o olhar, seus ombros tremendo, a dor em seu rosto se desvanecendo em algo mais profundo, algo mais silencioso. Uma compreensão se abateu sobre ela, lenta e devastadora. Atrás do vidro, a mulher não desviou o olhar. Ela viu tudo. A voz de Patrícia se elevou primeiro. Ela cortou a sala com volume deliberado, nítida e dominante, como se pretendesse que todos os presentes ouvissem. Ela falou rápido, com confiança, preenchendo o espaço com som e afirmando o controle pela força bruta de sua presença. As paredes estéreis pareciam amplificar suas palavras, transformando cada frase em um desafio. Ela começou a se gabar. Ela falou de conexões que iam muito além da clínica, de favores devidos, de nomes que tinham peso em salas de reuniões e tribunais. O dinheiro entrou em seu discurso tão casualmente quanto o ar, tratado como escudo e arma. A implicação era inconfundível. Ela se considerava intocável. Daniel seguiu o exemplo sem hesitar. Ele acrescentou suas próprias ameaças, calmas e precisas. Seu tom sugeria experiência, do tipo que vem de anos manipulando situações a seu favor.
Ele se dirigiu diretamente ao pessoal, alertando-os sobre as consequências se interferissem. Carreiras poderiam ser encerradas. Licenças poderiam desaparecer. Reputações poderiam ser discretamente apagadas. Ele gesticulou para a sala ao redor e a dispensou com um comentário frio. Para ele, esta clínica não significava nada. Apenas mais um lugar que poderia ser pressionado, comprado ou silenciado se necessário. Patrícia se aproximou de Isabela. A distância entre elas diminuiu lenta, deliberadamente, até que Patrícia parou perto o suficiente para que sua respiração pudesse ser sentida. Ela se inclinou, baixando a voz para que apenas Isabela pudesse ouvir. As palavras que se seguiram foram cruéis e íntimas, cuidadosamente escolhidas para humilhar. Cada insulto foi sussurrado, projetado para ferir mais profundamente do que qualquer coisa gritada. A compostura de Isabela finalmente se quebrou. Lágrimas jorraram e escorreram, deslizando por suas bochechas sem controle. Seus ombros tremeram enquanto ela tentava conter os soluços, mas ela não revidou. Ela não levantou a voz. Ela não se defendeu. Suas mãos permaneceram entrelaçadas sobre o estômago, protegendo a única coisa sobre a qual ela ainda tinha poder. Lília deu um passo à frente instintivamente. O pé da enfermeira mal se levantou do chão antes de ser detido. Um segurança mudou de posição, bloqueando seu caminho. Lília congelou. Seu rosto se apertou com frustração e medo. Ela olhou para Daniel, depois para Patrícia, depois de volta para Isabela. Sua impotência era visível. Daniel elevou a voz o suficiente para ser ouvido claramente. Ele instruiu a segurança a manter a ordem. As palavras soavam razoáveis na superfície, mas a intenção era inconfundível. Controle, não segurança, era seu objetivo. Os guardas hesitaram. Eles trocaram olhares breves, incerteza piscando em seus rostos. Eles não estavam acostumados com esse tipo de confronto, especialmente não em um ambiente médico. Mesmo assim, eles permaneceram onde estavam, presos entre a autoridade e a dúvida. Acima deles, a câmera continuou a gravar. A luz indicadora vermelha permaneceu fixa, sem piscar. Capturou a proximidade de Patrícia com Isabela, as ameaças de Daniel, o movimento interrompido de Lília e a indecisão dos guardas. Cada segundo somava-se a uma cadeia ininterrupta de evidências. Patrícia mudou de tática. Sua voz baixou, tornando-se mais fria, mais precisa. Ela falou de custódia, de batalhas legais, de como as coisas poderiam ser facilmente arranjadas quando as pessoas certas estivessem envolvidas. Ela alertou Isabela que a maternidade poderia ser tirada dela, que uma única decisão poderia separá-la de seu filho para sempre. A ameaça foi calculada para aterrorizar. Daniel não disse nada. Seu silêncio carregava seu próprio peso. Ele permaneceu ao lado de Patrícia, sua postura relaxada, sua falta de objeção falando mais alto do que o acordo jamais poderia. Ao se recusar a intervir, ele confirmou as palavras dela. Ele permitiu que a ameaça persistisse. A respiração de Isabela tornou-se superficial. A sala pareceu inclinar-se ligeiramente enquanto o desespero a oprimia. Ela se sentiu menor, diminuída, como se o próprio espaço estivesse se fechando sobre ela. A crueldade não era mais sutil. Era aberta e implacável. Fora da sala de exame, o corredor começou a encher. Membros do pessoal se reuniram em silêncio, atraídos pelas vozes elevadas e pela inquietação. Alguns pararam perto das paredes, outros perto de portas fechadas. Ninguém falou. Os telefones permaneceram baixados. Todos perceberam que algo sério estava ocorrendo. Então, as portas automáticas travaram. O som foi suave, mas inconfundível.
Um clique mecânico ecoou fracamente pelo corredor. As luzes de acesso mudaram de cor. O movimento parou completamente. Ninguém estava autorizado a entrar. Ninguém estava autorizado a sair. Patrícia notou primeiro. Seus olhos se estreitaram enquanto ela olhava para a saída, depois de volta para Daniel. Algo estava errado. Isso não fazia parte do plano deles. Ela se endireitou, sua confiança vacilando apenas um pouco. A paciência de Daniel começou a se esgotar. Ele mudou seu peso e exalou bruscamente, a irritação aparecendo em sua expressão. Ele não gostava de incerteza. Ele não gostava de situações que não controlava. Seu olhar se moveu rapidamente para as portas, depois para os guardas, buscando uma explicação. Atrás do vidro de mão única, a mulher levantou a mão mais uma vez. O gesto foi pequeno, quase imperceptível, mas foi visto. As instruções foram transmitidas em silêncio através do pessoal. Os sistemas responderam. A clínica continuou a se fechar sobre si mesma, metódica e calmamente. A confiança de Patrícia rachou. Ela franziu a testa, sua voz se elevando novamente, exigindo saber o que estava acontecendo. Ela questionou o pessoal. Ela desafiou a autoridade deles e insistiu em respostas. Nenhuma foi dada. A mandíbula de Daniel apertou. O controle que ele havia assumido estava escorregando dele. Ele podia sentir isso. A sala não estava mais respondendo a ele como havia feito momentos antes. Atrás do vidro, a mulher observava sem expressão. Ela observou cada reação, cada mudança de poder. A agressão de Patrícia, a frustração de Daniel, o colapso de Isabela. Ela não deu nenhum sinal de emoção, mas suas ações falavam claramente. A situação estava agora contida. A verdadeira autoridade já havia assumido o controle. Os monitores de segurança ganharam vida um por um. As telas montadas ao longo do corredor se iluminaram, seu brilho cortando a tensão que havia se instalado sobre a clínica. As conversas pararam enquanto as pessoas se viravam para a luz repentina. A atmosfera mudou imediatamente, do burburinho caótico para a atenção concentrada, como se o próprio edifício tivesse decidido falar. A transmissão mudou para a sala de exame. O ângulo da câmera se ajustou, focando no centro do espaço. Cada detalhe se tornou nítido. A cadeira de exame, as paredes brancas, as figuras paradas dentro do quadro. Então, o momento se repetiu. A mão levantada de Patrícia apareceu na tela, seguida pelo impacto. O tapa pousou novamente em silêncio, inegável e claro. A imagem congelou brevemente antes de continuar, mostrando o corpo de Isabela balançando e sua mão agarrando a mesa para manter o equilíbrio. Uma onda de choque percorreu o pessoal. Sussurros surgiram, abafados, mas inconfundíveis. Cabeças se viraram. Alguns rostos endureceram. Outros empalideceram. Ninguém mais podia fingir que o que havia acontecido não estava claro. Patrícia girou, examinando a sala como se procurando a fonte das telas. Sua confiança vacilou. Seus olhos se moveram rapidamente dos monitores para os guardas, depois para Daniel. O controle que ela havia projetado momentos antes se quebrou sob o peso da evidência inegável. A testa de Daniel franziu. Ele olhou para a gravação. Sua mandíbula se apertou enquanto a compreensão se instalava. Isso não era mais uma questão de palavras ou influência. A verdade estava se desenrolando na frente de testemunhas, gravada e preservada. O desconforto deslizou em sua expressão, substituindo a autoridade calma na qual ele havia se apoiado. Uma voz interrompeu os murmúrios. Lília foi chamada à frente. A enfermeira hesitou por uma fração de segundo antes de aparecer à vista. Sua postura se endireitou enquanto ela parava sob as luzes, as mãos firmemente entrelaçadas na frente dela.
A sala ficou em silêncio novamente enquanto a atenção se voltava para ela. Ela falou claramente. Ela confirmou o que todos tinham visto. Ela descreveu o momento em que Patrícia atingiu Isabela. O som, a força, o choque que se seguiu. Sua voz tremeu apenas ligeiramente, mas suas palavras não vacilaram. Não houve exagero, sem emoção, apenas fatos. Daniel reagiu imediatamente. Ele se opôs ruidosamente, sua voz subindo em frustração. Ele desafiou a declaração de Lília, questionando sua perspectiva, implicando um mal-entendido. Ele tentou reivindicar a autoridade através do volume e da certeza, mas o esforço falhou. Patrícia gritou em negação. Sua voz cortou o espaço bruscamente, estridente e assustada. Ela insistiu que a gravação era enganosa. Ela alegou provocação. Ela acusou Isabela de manipulação. As palavras saíram rápidas, tropeçando umas nas outras, mas nenhuma delas mudou o que a tela já havia mostrado. A transmissão mudou novamente. Desta vez, a câmera do corredor apareceu, ampliada com precisão. O rosto de Patrícia preencheu a tela, capturado de um ângulo que não deixava dúvidas. A marca do tempo era visível. A iluminação era clara. A perspectiva inegável. Não havia mais espaço para discussão. O pessoal de segurança se endireitou. Os guardas que haviam hesitado antes ajustaram a postura. Ombros quadrados, mãos colocadas em posição. Sua atenção não estava mais em Daniel. A mudança foi sutil, mas absoluta. Daniel notou. Ele deu outra ordem, mais aguda do que antes, mas ela não teve peso. Ninguém se moveu. Ninguém respondeu. A autoridade que ele havia assumido havia se dissipado, substituída por uma nova ordem que ele não podia controlar. Dentro da sala de exame, Isabela foi suavemente conduzida em direção à porta. 2 membros do pessoal ficaram por perto enquanto ela caminhava, cuidadosos e protetores. Seus passos eram lentos, seu rosto pálido, mas ela não resistiu. Ela manteve uma mão sobre o estômago enquanto era escoltada, seus olhos baixos, sua respiração superficial. Ela foi removida do centro do conflito finalmente. O Dr. André Kim apareceu no corredor, sua presença calma e profissional. Ele se moveu com propósito, examinando rapidamente a condição de Isabela. Sem hesitar, ele declarou que a gravidez exigia uma avaliação imediata. Seu tom não deu margem para atrasos ou debates. A urgência era médica, não emocional. Ele solicitou um exame rápido para garantir a segurança da criança não nascida. O pessoal respondeu instantaneamente, abrindo caminho e preparando a sala necessária. Isabela foi conduzida para longe, fora de vista, mas não fora de cuidado. Daniel foi detido. Um guarda parou diretamente na frente dele, firme, mas respeitoso. Daniel foi instruído a permanecer onde estava. A ordem não foi colocada como um pedido. Pela primeira vez desde que entrou na clínica, Daniel foi fisicamente restringido. Sua irritação se transformou em raiva. A reação de Patrícia foi diferente. Sua compostura desmoronou completamente. O pânico tomou conta dela enquanto ela olhava dos guardas para os monitores e vice-versa. Sua respiração acelerou. Sua voz se reduziu a protestos fragmentados que ninguém reconheceu. Ela percebeu então que a sala havia se voltado contra ela. As grandes portas no final do corredor começaram a se abrir. Elas se moveram lenta, deliberadamente, atraindo todos os olhares para elas. A luz irrompeu do lado de fora, revelando um espaço anteriormente não visto. O som dos mecanismos ecoou suavemente, final e decisivo. O silêncio se seguiu. Todos esperaram. As grandes portas no final do corredor terminaram de abrir, e uma única figura deu um passo à frente. A sala pareceu se estabilizar,
à medida que ela entrava, como se o edifício reconhecesse sua presença. A doutora Sofia Vasconcelos entrou com passos medidos. Seu jaleco médico branco impecável, sua postura composta e inabalável. Não havia pressa em seu movimento, nenhuma incerteza. Ela carregava a autoridade da mesma forma que outros carregavam o ar. Cada membro do pessoal reagiu de uma só vez. As cabeças se baixaram em uníssono. As conversas cessaram. O sutil ruído da clínica caiu em completo silêncio. Não foi o medo que os moveu, mas o reconhecimento. Eles sabiam exatamente quem estava diante deles. Patrícia sentiu antes de entender. Seu corpo enrijeceu. Sua respiração ofegou enquanto ela se virava para a porta. A confiança a qual ela se agarrava sumiu de seu rosto em um instante. A cor desapareceu de suas bochechas, enquanto seus olhos se fixavam em Sofia. A sala de repente parecia menor. A reação de Daniel foi mais lenta, mas não menos reveladora. Ele olhou, sem piscar, enquanto o reconhecimento amanhecia. Seus ombros se enrijeceram. Ele a conhecia. Ele conhecia o nome. Ele conhecia o poder que a seguia. A certeza em que ele havia confiado até agora rachou visivelmente ao perceber quem estava observando. O olhar de Sofia passou por eles. Ela olhou diretamente para a área onde Isabela havia sido vista pela última vez. Por um breve momento, a severidade em sua expressão suavizou-se. Foi sutil. Durou apenas um batimento cardíaco, mas foi inconfundível. Seus olhos pousaram no rosto de Isabela, observando a pele manchada de lágrimas, a postura cautelosa, a mão protetoramente pressionada sobre o estômago. Algo profundo e pessoal piscou sob a superfície de seu controle. Então ela se virou. Sua atenção focou-se completamente em Patrícia. O ar pareceu apertar enquanto Sofia a encarava, calma e imóvel. Sua voz, quando ela falou, foi baixa e precisa. Ela fez uma única pergunta. Quem você acabou de estapear? As palavras eram simples. Elas não aumentaram em volume ou emoção. Elas não acusaram. Elas exigiam uma resposta. Patrícia abriu a boca. Nada saiu. Seus lábios se moveram novamente. Sua garganta apertou enquanto ela lutava para formar palavras. A certeza que ela havia exibido momentos antes havia desaparecido. Ela olhou para Daniel, buscando apoio, mas não encontrou nenhum. Sua respiração acelerou, e ela balançou a cabeça ligeiramente, incapaz de responder. Daniel deu um passo à frente. Ele tentou explicar, sua voz cuidadosa, controlada. Ele falou sobre mal-entendidos, sobre emoções elevadas, sobre situações exageradas. Ele enquadrou o incidente como lamentável, mas inofensivo, algo que não exigia intervenção. Sofia não o deixou terminar. Ela levantou a mão o suficiente para pará-lo, seu gesto firme e definitivo. A interrupção carregava mais autoridade do que qualquer argumento. Daniel ficou em silêncio imediatamente. Sofia falou novamente, seu tom inalterado. Ela anunciou que todos os procedimentos estavam suspensos. Cada consulta, cada exame, cada processo administrativo. A clínica pararia até novo aviso. Não haveria exceções. Ela se virou ligeiramente e se dirigiu à segurança. Daniel deveria ser mantido em seu lugar. A instrução foi dada sem ênfase. No entanto, o efeito foi imediato. Um guarda deu um passo à frente, posicionando-se claramente ao lado de Daniel. A mensagem era inconfundível. Daniel não era mais livre para dirigir a situação. Sofia continuou sem pausa. Ela solicitou assessoria jurídica. Seu advogado deveria ser contatado imediatamente. O pedido foi tratado como uma ordem. Um membro do pessoal moveu-se rapidamente para cumprir, já discando o número sem perguntar. Então,
Sofia se dirigiu à vigilância. Todas as gravações da câmera deveriam ser seladas. Cada gravação preservada na íntegra, sem acesso, sem autorização, sem exclusões, sem edições. A evidência deveria permanecer intocada. Isabela observou em silêncio. Ela estava a poucos passos atrás da atividade, seu coração batendo enquanto absorvia a cena. A mulher à sua frente parecia familiar de uma maneira que ela ainda não conseguia explicar. A voz, a presença, a maneira como ela se interpunha entre o perigo e a segurança sem hesitar. Seus olhos se encontraram. Isabela sentiu uma atração estranha, uma dor que não entendia. Memórias que ela não possuía roçaram sua consciência. Ela buscou no rosto de Sofia respostas que ainda não sabia como perguntar. Sofia não a alcançou. Ela não cruzou a distância entre eles. Ela não a abraçou, nem disse seu nome. Em vez disso, ela deu um passo à frente e parou diretamente na frente de Isabela, seu corpo formando uma barreira. O gesto foi deliberado e protetor, uma declaração sem palavras. Nada alcançaria Isabela agora. Patrícia ficou paralisada. Seu medo havia se instalado em algo mais pesado. Ela observou a troca, a compreensão entrando lentamente. O poder na sala havia mudado completamente e não retornaria a ela. Ela não tinha mais palavras, nem ameaças a oferecer. Daniel permaneceu em silêncio. O guarda ao lado dele não se moveu. Sua autoridade, antes inquestionável, havia desaparecido. Ele entendeu agora que sua influência não significava nada ali. Sofia inspecionou a sala uma última vez. Seus olhos passaram pelo pessoal, pelos guardas, pelos monitores, pelas portas seladas. Tudo estava exatamente como deveria estar. A situação estava contida. O controle havia sido recuperado. Ninguém falou. Ninguém se atreveu. A verdade ainda não havia sido dita em voz alta, mas pairava inconfundivelmente no ar. O poder havia mudado de mãos, silenciosa e decisivamente. Sofia Vasconcelos levantou a mão. Respondeu. Os membros do pessoal que estavam parados perto das paredes se endireitaram e se aproximaram. Enfermeiras, administradores e seguranças se reuniram em silêncio, formando um círculo frouxo ao redor do centro da clínica. As conversas cessaram. Os telefones foram baixados. Todos os olhares se voltaram para Sofia enquanto ela tomava seu lugar sob as luzes do teto. Ela parou no meio da sala, calma e serena, seu jaleco branco imaculado. A postura era deliberada. Este não era um confronto nascido do impulso. Era um anúncio. Ela falou com clareza e sem hesitação. Ela se apresentou. Sua voz se espalhou pelo espaço, com autoridade medida, enquanto ela declarava seu nome completo e seu papel. Ela explicou que era a proprietária da clínica, a pessoa que a havia fundado, construído e protegido por anos. As palavras caíram com uma força silenciosa, remodelando o significado de tudo o que havia acontecido momentos antes. O rosto de Patrícia perdeu a cor. Sua boca abriu-se ligeiramente enquanto a compreensão a atingia. O chão sob sua confiança desapareceu. Ela cambaleou onde estava, sua arrogância anterior substituída por descrença e medo. Esta não era a autoridade que ela esperava enfrentar. Daniel reagiu um instante depois. Ele deu um passo para trás, sem perceber, seu calcanhar raspando suavemente contra o chão. Sua respiração mudou, superficial e controlada, à medida que a realidade se instalava. Ele compreendeu as implicações imediatamente. Ele sabia o que isso significava. Sofia se virou e estendeu a mão. Ela apontou diretamente para Isabela. O gesto foi simples, mas traçou uma linha nítida através da sala. Cada olhar seguiu a direção de seu dedo,
pousando na mulher do vestido azul celeste, que estava calmamente parada perto da parede. Sofia falou novamente. Ela disse as palavras com simplicidade, sem cerimônia ou hesitação. Esta é minha filha. O silêncio foi completo e absoluto, como se a própria clínica tivesse parado de respirar. Ninguém se moveu. Ninguém falou. O peso da declaração oprimiu a sala, pesado e inegável. Isabela sentiu o mundo tombar. Seu peito apertou enquanto ela olhava para Sofia, sua mente lutando para processar o que acabara de ouvir. A mulher que ela sentia como familiar agora se revelava de uma maneira que ela não poderia ter imaginado. Suas pernas fraquejaram e ela estendeu a mão instintivamente, apoiando-se no encosto de uma cadeira. Patrícia gritou. O som foi agudo e desesperado, cortando o silêncio como vidro estalando. Ela gritou em protesto, negando a afirmação, acusando Sofia de manipulação. Sua voz subiu, frenética e estridente, mas agora não tinha autoridade. Era ruído sem poder. Daniel não conseguiu falar. Seus lábios se entreabriram como se fosse responder, mas nenhuma palavra saiu. Seus olhos se moveram de Sofia para Isabela e vice-versa, o pânico aumentando à medida que suas opções desapareciam uma a uma. A sala não o ouvia mais. Ele estava exposto, destituído de influência. Sofia continuou. Ela falou brevemente sobre o passado. 15 anos atrás, uma menina havia sido tirada dela sob circunstâncias que nunca foram totalmente resolvidas. A perda moldou sua vida, impulsionou seu trabalho e endureceu sua determinação. Ela não elaborou, não dramatizou. Ela expôs os fatos como eles eram. Seus olhos retornaram a Isabela. Não havia raiva em seu olhar, apenas pesar e reconhecimento. Sem palavras, ela ofereceu um pedido de desculpas. Foi transmitido na maneira como sua expressão suavizou, na firmeza de sua presença. Ela não estendeu a mão, mas a mensagem era clara. Isabela desabou. As lágrimas vieram de repente, avassaladoras e incontroláveis. Seus ombros tremeram enquanto ela cobria o rosto, a verdade a atingindo. Anos de perguntas não respondidas e solidão silenciosa vieram à superfície. Ela chorou abertamente. Sua compostura havia sumido. Sofia respondeu imediatamente. Ela se dirigiu à segurança e deu uma breve instrução. Os guardas intervieram imediatamente, suas ações coordenadas e firmes. Patrícia foi separada de Daniel, seu braço libertado de onde ela havia tentado se agarrar. Ela resistiu fracamente, gritando protestos que ecoaram inutilmente contra as paredes. O controle de Daniel desmoronou. Ele tropeçou para trás mais um passo, sua respiração irregular, sua compostura desaparecida. O medo substituiu o cálculo à medida que ele percebeu as consequências do que acabava de ser revelado. Seus olhos se moveram rapidamente pela sala, procurando uma saída que não existia. Sofia sinalizou novamente. As comunicações começaram. As equipes jurídicas foram contatadas. As autoridades externas foram notificadas. A máquina de responsabilização começou a se mover com precisão e velocidade. Não houve pressa nem caos, apenas ação deliberada. A imprensa foi informada. Ligações foram feitas. Mensagens foram enviadas. Em questão de momentos, a presença de atenção externa era iminente. O que havia acontecido dentro da clínica não permaneceria oculto. As paredes que antes continham o conflito estavam se abrindo. As portas da entrada da clínica se abriram. A luz inundou do lado de fora, trazendo o ruído de vozes distantes e movimento. O espaço privado não estava mais selado. O que havia sido escondido agora estava exposto, pronto para enfrentar o escrutínio público. Isabela permaneceu tremendo. Ela limpou o rosto lentamente,
respirando de forma instável. A verdade ainda parecia irreal, mas a presença de Sofia ao seu lado a ancorava. Ela não estava mais sozinha na sala. A mudança foi profunda, mesmo enquanto o choque persistia. Patrícia foi afastada. Seus protestos diminuíram para murmúrios frenéticos, enquanto os guardas a guiavam para o lado. A distância entre ela e Daniel aumentou, tanto física quanto simbolicamente. Qualquer aliança que eles compartilhavam estava se dissolvendo sob pressão. Daniel permaneceu imóvel em seu lugar. Ele olhou fixamente para as portas abertas, compreendendo que a situação havia escapado ao seu controle. O mundo exterior estava se fechando, e não havia nada que ele pudesse fazer para detê-lo. Sofia permaneceu no centro. Sua postura não mudou enquanto a clínica se enchia de movimento e atenção. Ela havia dito o que precisava ser dito. A verdade era agora pública dentro daquelas paredes. O custo estava começando a se formar. Agentes da polícia chegaram com urgência controlada, sua presença mudando imediatamente o tom da clínica. Uniformes preencheram a entrada e moveram-se pelo corredor em uma fila ordenada. A autoridade que carregavam era silenciosa, mas absoluta. As conversas cessaram novamente, substituídas pelos sons suaves de rádios e passos medidos. Eles se aproximaram de Patrícia primeiro. Um agente falou com ela calmamente, informando-a de que ela era obrigada a cooperar. As palavras eram processuais, despojadas de emoção. Ela olhou para trás em descrença, sua bravata anterior desaparecida. Quando ela foi levada para ser interrogada, seus protestos começaram a surgir, agudos e frenéticos, mas eles não tiveram peso. Ela foi escoltada para uma área separada, vigiada de perto, seus movimentos restritos. Daniel foi interrogado onde estava. Outro agente se dirigiu a ele diretamente, fazendo perguntas claras e diretas. Daniel tentou responder com confiança, escolhendo suas palavras com cuidado, mas o ambiente não lhe era mais favorável. Ele foi solicitado a permanecer disponível e a não deixar as instalações. O pedido foi firme e não opcional. O pessoal técnico se moveu rapidamente. Os sistemas de câmera foram acessados e duplicados. Discos rígidos foram extraídos, rotulados e selados. Cada gravação da clínica foi preservada e copiada sob supervisão oficial. O processo foi metódico e exaustivo, não deixando espaço para interferência. O Dr. André Kim deu um passo à frente. Ele falou com clareza profissional, explicando as implicações médicas do que havia ocorrido. Ele confirmou que o estresse e o choque físico poderiam representar um risco sério para uma gravidez nesta fase. Sua avaliação foi factual e baseada na realidade clínica. A seriedade de suas palavras pairou pesadamente sobre a sala. Em seguida, os prontuários médicos foram retirados. Os registros dos pacientes relacionados ao incidente foram garantidos e selados. Cada documento foi catalogado e protegido, garantindo que nada pudesse ser alterado ou removido. O peso do procedimento oficial continuou a aumentar, camada por camada. O advogado de Sofia chegou. A presença de assessoria jurídica foi imediata e inconfundível. O advogado foi direto para o lado de Sofia, trocando breves palavras e revisando a situação. As instruções foram dadas calmamente e executadas sem demora. A proteção legal agora cercava cada ação tomada. O corredor fora da clínica encheu-se rapidamente. Repórteres e equipes de câmera se reuniram, lotando o espaço além das portas. Microfones foram levantados. Câmeras apontaram para a entrada. O murmúrio de vozes e as luzes piscantes marcaram a chegada da atenção pública. O que havia começado em particular, agora estava se expandindo para o mundo exterior. As notícias se espalharam rapidamente. Atualizações apareceram em telas e telefones quase instantaneamente. Os detalhes viajaram mais rápido do que as explicações.
A história tomou forma em fragmentos. Em seguida, solidificou-se em uma narrativa única e inegável. O incidente não estava mais contido pelas paredes. Patrícia desmoronou. Seus gritos ecoaram enquanto ela percebia o alcance do que estava acontecendo. Lágrimas escorriam por seu rosto enquanto ela gritava explicações que ninguém pedia. Sua voz oscilou entre a raiva e o medo, mas os agentes não responderam. Eles registraram, observaram e continuaram. Daniel tentou fazer uma ligação. Ele estendeu a mão para pegar seu telefone com urgência praticada, mas um agente interveio e o deteve. O dispositivo foi tirado de sua mão. A mensagem era clara. A influência não alteraria o processo que se desenrolava ao seu redor. Sua frustração era visível. Sua compostura estava rachando. Os efeitos se espalharam para além da clínica. Mensagens de parceiros de negócios e associados começaram a aparecer. Reuniões foram canceladas. Compromissos foram retirados. Investidores se distanciaram. Os alicerces da vida profissional de Daniel começaram a fraturar sob o peso da exposição pública. As imagens da câmera foram divulgadas. A imagem do tapa apareceu nas telas, reproduzida e analisada. A clareza não deu margem à interpretação. O momento foi congelado, compartilhado e julgado por milhares de olhos. A indignação seguiu rapidamente. A reação pública se intensificou. Vozes se levantaram em condenação. O apoio a Isabela disparou. A narrativa mudou decisivamente, não mais focada em influência ou riqueza, mas em responsabilização. A resposta foi imediata e esmagadora. Sofia permaneceu ao lado de Isabela. Ela parou perto, sua presença firme e protetora. Ela não falou com a imprensa. Ela recusou comentários. Seu foco permaneceu onde deveria, firme e inabalável. Proteger sua filha tornou-se sua prioridade. Arranjos foram feitos discretamente. A segurança foi reforçada. Acompanhamentos médicos foram agendados. Cada decisão centrou-se na estabilidade e no cuidado, em vez de retribuição ou espetáculo. Isabela assistiu às notícias em silêncio. Ela seguiu os desenvolvimentos de um quarto tranquilo, com o telefone intacto ao seu lado. As imagens e manchetes passaram diante de seus olhos, mas ela não reagiu externamente. Sua energia foi conservada, seu foco voltado para dentro. A gravidez permaneceu segura. As avaliações médicas confirmaram que a criança não havia sido prejudicada. Cada confirmação trouxe alívio. Relaxando o nó apertado de medo que havia se formado antes, Isabela respirou mais livremente à medida que o perigo imediato passava. Ela começou a se recuperar. O sono retornou lentamente. O apetite seguiu. A tensão que mantivera seu corpo rígido começou a se soltar. A cura não veio de repente, mas começou, constante e real. Acusações formais foram apresentadas contra Daniel. A decisão foi entregue com clareza e finalidade. Ele foi informado da acusação e do escopo do caso contra ele. O peso das consequências finalmente se instalou completamente. Patrícia enfrentou acusações de agressão. A acusação foi direta e apoiada por evidências inegáveis. Não havia ambiguidade na afirmação. A responsabilização também a alcançou. O tribunal abriu audiências preliminares. Os procedimentos começaram sem cerimônia. Datas foram definidas. Documentação foi revisada. O processo avançou metodicamente, impulsionado pela evidência em vez da emoção. A justiça começou a tomar forma. Não foi barulhenta ou dramática. Ela avançou através do procedimento e da lei, construída sobre fatos em vez de indignação. O sistema fez o que foi projetado para fazer. Isabela não compareceu imediatamente. Ela permaneceu afastada do tribunal,
apoiada por aconselhamento médico e escolha pessoal. Sua presença não era exigida para que o processo continuasse. Sua ausência não enfraqueceu o caso. Sofia a representou legalmente. Ela parou em seu lugar, firme e composta, garantindo que os interesses de Isabela fossem protegidos em todas as etapas. Seu envolvimento foi preciso e controlado, focado no resultado mais do que na aparência. Um novo capítulo aguardava. O colapso foi completo. O que se seguiu não seria apenas sobre exposição ou punição, mas sobre reconstrução. O caminho a seguir se abriu, moldado pela verdade e pela responsabilização. Isabela descansava em uma tranquila sala de parto, onde o ruído do mundo exterior não podia alcançá-la. As luzes eram suaves e constantes. O ar estava calmo, sem vestígios da urgência que a havia seguido por tanto tempo. Pela primeira vez desde o incidente na clínica, sua respiração estava regular. Seu corpo podia estar presente sem medo. Ao lado da cama, seu vestido azul celeste estava cuidadosamente dobrado em uma cadeira. O tecido guardava a memória do que ela havia suportado, mas agora esperava em quietude, não mais como um escudo. Era simplesmente roupa, não mais armadura. Sofia estava por perto. Ela não andava de um lado para o outro, nem dava instruções. Ela permaneceu ao lado de Isabela, atenta e em silêncio, oferecendo presença em vez de autoridade. Não havia mais distância entre elas. O espaço que existia há 15 anos havia desaparecido em silêncio. Isabela estendeu a mão para a dela. Sofia a pegou sem hesitar. O contato foi firme e reconfortante. Não foram necessárias palavras para explicar o que havia mudado. A barreira entre mãe e filha havia desaparecido. O parto começou sem caos. Médicos e enfermeiras se moviam com precisão silenciosa, suas vozes calmas e medidas. Isabela se concentrou na respiração, no ritmo que a guiava para a frente. O medo não a dominou. Ela não estava sozinha. Momentos depois, a sala se encheu de som. O choro de um recém-nascido subiu claro e forte, rompendo o silêncio. Era agudo, vivo, inegável. O som trouxe alívio, libertação e a promessa de continuação. A compostura de Sofia finalmente se quebrou. Lágrimas escorreram por seu rosto enquanto ela olhava para a criança, dominada pelo peso do que havia sido perdido e o que havia sido encontrado novamente. Ela não tentou esconder sua emoção. Este momento pertencia à verdade, não ao controle. Isabela sorriu. No início, foi um sorriso pequeno, incerto, como se seu rosto tivesse esquecido como. Depois, ficou mais firme. Foi o primeiro sorriso genuíno que ela se permitiu desde que tudo desmoronou. O alívio suavizou suas feições enquanto ela abraçava seu filho. Fora do quarto, o mundo continuava a girar. A mídia divulgou os relatórios finais sobre o caso. As atualizações resumiram os resultados em vez de especulações. A história que antes dominava as manchetes começou a se encerrar. A atenção seguiu em frente, deixando para trás clareza em vez de ruído. A sentença de Patrícia foi anunciada. O veredicto foi firme e final. A responsabilização foi alcançada através da lei, não do espetáculo. Suas ações foram reconhecidas pelo que eram, e as consequências seguiram sem ambiguidade. Daniel perdeu tudo. Sua riqueza, influência e posição dissolveram-se sob o julgamento e a exposição. O poder que ele uma vez exerceu não existia mais. Seu nome se tornou um lembrete de advertência, em vez de um símbolo de sucesso. A clínica voltou às suas operações normais. As consultas recomeçaram. Os corredores encheram-se novamente com passos silenciosos e atenção rotineira. O local que testemunhou o dano retornou ao seu propósito. A cura substituiu a interrupção. Sofia tomou uma decisão.
Ela se afastou do controle e colocou a tomada de decisões nas mãos de Isabela. A autoridade foi transferida suavemente, intencionalmente. Não foi uma transferência de poder, mas um ato de confiança. Isabela aceitou. Ela escolheu uma vida mais lenta, focada na recuperação e na presença em vez da urgência. Seus dias não eram mais ditados pelo medo ou pela reação. Eles eram moldados pelo cuidado. Mãe e filha começaram a recuperar o tempo. Elas falaram sobre anos perdidos, sem amargura. Pequenas conversas preencheram o espaço onde a ausência havia vivido antes. A cura não exigiu explicação. Cresceu através de momentos compartilhados e compreensão silenciosa. O medo não guiava mais Isabela. Ela se movia pelos dias, sem tensão apertando seu peito. O instinto de se preparar desvaneceu-se. A segurança havia se tornado real. O silêncio perdeu seu peso. Não mais indicava perigo ou abandono. Tornou-se restaurador, um lugar onde a respiração podia se acalmar. A proteção permaneceu. Era constante e discreta, presente sem dominância. Isabela não precisava olhar por cima do ombro. Ela estava cercada por cuidado em vez de vigilância. A luz da manhã irrompeu no quarto. Filtrava pela janela em suaves faixas, tocando as paredes e o chão. O mundo exterior esperava pacientemente, não mais ameaçador. A porta se abriu, não para o caos ou confronto, mas para um futuro moldado pela verdade. Uma vida definida não pelo que foi tirado, mas pelo que foi restaurado. O verdadeiro poder não reside no dinheiro ou na influência, mas na verdade que o tempo se recusa a enterrar. A justiça, quando finalmente chega, é a restauração de um legado perdido e a garantia de que o ciclo de abuso e silêncio não será transmitido para a próxima geração. Isabela e seu filho, o elo de duas vidas, representam não apenas a sobrevivência, mas a triunfante reemergência da dignidade. A vida deles é a prova inegável de que, mesmo em meio à opulência e à crueldade, a linhagem do amor e da integridade sempre encontra o seu caminho de volta para casa.